Graça e paz, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém. Vamos a início, ao nosso momento de adoração, o nosso culto, a nossa liturgia, o nosso serviço, E queremos começar, com o chamado de Deus para nós, através do Salmo 29, que nos chama a tributarmos ao Senhor. Vamos fazer essa leitura de maneira responsiva, Eu lerei o versículo primeiro, os irmãos, o seguinte, e assim sucessivamente, amém? Salmo 29, chamada a adoração. Eu vou pedir ao presbítero Michael que pegue o microfone sem fio e conduza a leitura com a igreja. Então eu farei sempre o primeiro versículo e os irmãos fazem a leitura com o presbítero Michael. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz da cria as costas e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei. O Senhor presidirá para sempre. Todos. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Que o Senhor nos encha então dessa paz, nos abençoe com essa paz, mas também que a nossa atitude nessa noite seja de prestar esse serviço, esse culto, tributando ao Senhor a glória devida que Ele merece. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela paz que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Muito obrigado por ter nos escolhido, ter nos chamado, Senhor, para vivermos para o louvor da Tua glória. Portanto, Senhor, nosso desejo é Te adorar e que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Que o Teu Espírito, Senhor, nos conduza essa liturgia, que o Senhor manifeste o Teu poder, a Tua graça, a Tua cura sobre a Tua igreja, abençoando, Deus, aqueles que estão aqui conosco nesse momento, mas abençoando também aqueles que estão nos assistindo, Senhor, que o Senhor visite cada lar, que o Senhor visite cada família e que juntos, ó Deus, possamos, ó Deus, reconhecer e declarar o quanto o Senhor é bom. Glória ao Pai, glória ao Filho Jesus, glória ao Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos entoar o hino de número 32, Venha ao Todo-Poderoso, A gente não tem muito esse hábito de cantar, esse hino, mas é um hino muito bonito e eu acho que vale a pena a gente aprender e fazer parte do nosso repertório também, porque ele é um hino trinitário, Ele invoca a presença do Pai, do Filho Jesus e do Espírito Santo, amém? Venha ao Todo-Poderoso, adorável Criador, Pai eterno e glorioso, vem revela o teu amor. Ante o trono de clemência, nos prostramos e a uma voz suplicamos de assistência, Deus e Pai de todos nós.
Jesus, Mestre divino, Deus de nossa salvação. Vem confirmar o teu ensino, vive em cada coração. És o Cristo, dom glorioso, dom do sempre eterno amor. Vem Jesus, terno e bondoso, bem dizer-nos, ó Senhor. Vem Espírito da graça, nosso culto abençoar. Deus consolador enlaça teus fiéis neste lugar. Esclarece as nossas mentes, infalível preceptor, e seremos firmes crentes, dominados pelo amor. Amém. Vamos nesse momento, irmãos, também, vamos baixar a nossa fronte, vamos orar ao Senhor, confessando os nossos pecados. Vamos ter esse momento de silencioso, de oração com Deus. Todos sabem como passaram a semana, certamente foi uma semana de lutas, mas esse momento é o momento de você falar com Deus, é o momento de você se voltar para Deus. E depois desse momento silencioso, a nossa irmã Líria vai estar fazendo essa oração audível de confissão. E depois nós estaremos ouvindo também a declaração de perdão a partir de um cântico, O Teu Amor. Pai querido, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor. Muito gratos, Pai, por mais esse culto, por mais essa oportunidade, Senhor, de Te adorar, de Te glorificar, Senhor. Grato, Senhor, porque Suas misericórdias, Senhor, se renovaram nesse dia, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, nós colocamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, e pedimos perdão, Senhor, pelos pecados, Pai. Perdão, Senhor, por todas as nossas falhas, Senhor. Perdão, Senhor, por tudo que temos feito, Senhor, que desagrada, Senhor, ao Teu coração, Senhor. Perdão, Senhor, quando muitas vezes, Senhor, a gente sabe, Senhor, qual é a Tua vontade, Senhor. A gente aprende na Tua palavra, Senhor, mas às vezes, Senhor, a gente fraqueja, Pai. Então, que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa, Senhor, estar nos perdoando, Pai, limpando o nosso coração, Senhor, nos restaurando, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em Cristo Jesus somos perdoados. Vamos receber essa declaração de perdão através desse cântico que revela o grande amor de Deus. O Teu amor se estende além dos céus,
constantemente mostras que és fiel. Tua justiça é majestosa como os montes, sabedoria mais profunda que o mar. Mas vem comigo estar. O teu amor me enche o coração. Encontro paz à sombra do teu perdão. Tenho alegria na abundância da tua casa, do teu rio de água viva beberei. Tu és meu rei. O teu amor me enche o coração. Encontro paz à sombra do teu perdão. Tenho alegria na abundância da tua casa, do teu rio de água viva beberei. Tu és meu rei. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Leitura do Evangelho, palavra de Deus, palavra de salvação. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 18 ao versículo 27. Eu vou conduzir, puxar a leitura. No primeiro versículo, eu pedi à nossa irmã Fernanda, que dirija com a igreja também essa leitura, do verso seguinte e assim sucessivamente. Estando eles orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: És o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos: se alguém quer vir após a mim, a si mesmo se negue, dia a dia, e tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por amor, por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Palavra de salvação para os nossos corações. Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Irmãos, vamos colocar de pé neste momento. Vamos cantar com alegria a bondade do Senhor, né? A gente às vezes
tem visto nesses últimos dias tantas notícias ruins, a gente também enfrenta muitos problemas, muitas dificuldades, muitos desafios, mas é sempre bom a gente lembrar o quanto Deus é bom. E esse cântico nos faz lembrar, né, porque ele fala sobre essa bondade de Deus. Nós repetimos durante esse cântico o quanto Deus é bom. E é muito bom a gente lembrar isso, né, nos lembrarmos o quanto Deus é bom. Amém? Vamos cantar com alegria. Vamos cantar. 3, vai. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és. Por tudo que és, Deus é bom. Amém? Podeis assentar. Vamos continuar ainda adorando o Senhor. Esse é um cântico novo, né? Mas é um cântico que traz uma mensagem que eu entendo que é uma mensagem que nós precisamos
cultivar, que é a mensagem de se render diante de Deus. E esse cântico ele é um convite, né, para nos rendermos diante da presença do Senhor. Agora uma música para acalmar, viu, Dani Wesley? Faz parte das fases da vida, viu? Vamos fazer desse cântico a nossa oração agora, amém? Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Todos juntos. Enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural,
querer, faz teu querer em mim. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo, eu me rendo Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer. Vamos cantar Vento de Poder. Vento de poder, sopra em meu viver, faz seu querer, faz seu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Espírito Santo, nos rendemos a Ti, nos rendemos, Senhor, à Tua palavra, que é viva e eficaz, que certamente, ó Deus, falará ao nosso coração, Senhor. E nós queremos, ó Deus, de fato, fazer da nossa vida essa vida que se rende diante da Tua presença. Essa vida, Senhor, que recebe o sopro do Espírito Santo, que com poder aviva os nossos corações, e com poder aviva a Tua igreja, porque a Tua palavra, Senhor, pela ação do Teu Espírito, é a ação, ó Deus, que vivifica os nossos corações. E nós Te pedimos, ó Deus, nesse tempo, ó Deus, de tanto pesar, de tristeza, de dificuldades, muitas vezes de tanto distanciamento, ó Deus, da Tua palavra, nós queremos ser aqueles que se rendem, aqueles que se prostram diante de Ti, aqueles que obedecem, aqueles que vivem para a Tua glória, Senhor. E é isso que nós queremos, ó Deus, a Tua graça, a Tua presença, Senhor, a Tua unção sobre nós. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do Teu servo Michael, Senhor, que nesse momento vai trazer a Tua palavra. Nós queremos Te pedir, Espírito Santo, que o Senhor já ungiu, mas que o Senhor use poderosamente, Deus, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir nesse momento, irmãos, a palavra do Senhor. Graça e paz, irmãos. Amém. Queria convidar você nesse instante a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Nós vamos ler do versículo 21 a 25. Capítulo 16, desculpe. Isso, capítulo 16, do verso 21 ao verso 25. Irmãos, eu farei a leitura e vou pedir a vocês que acompanhem nas suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor: Desde esse tempo começou Jesus Cristo
a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Até aí. Irmãos, nós gostaríamos dessa noite de falar sobre o seguinte tema: o estilo de vida dos homens e o estilo de vida da cruz. O que é um estilo de vida? É uma maneira de viver, é um caminho, é um modo de se levar a vida. É fruto de uma mentalidade, de uma maneira de enxergar as coisas. A depender da maneira como nós enxergamos as vidas e as circunstâncias, nós nos comportamos dessa forma. Existem duas maneiras, de acordo com o texto que nós lemos hoje, de se enxergar a vida. Existem dois estilos de vida que nós podemos adotar: o estilo de vida dos homens e o estilo de vida da cruz. E é sobre isso que nós vamos refletir essa noite, sobre o que é o estilo de vida da cruz, pelo qual Jesus nos convida. Esse estilo de vida é aquele estilo que Jesus propôs para os seus discípulos. Ele continua sendo atual hoje, assim como ele foi atual no tempo em que Jesus o pregou. Irmãos, nessa passagem do Evangelho de Mateus, Jesus ele começa a explicar para os discípulos sobre a necessidade do seu sofrimento e de sua morte. Se nós formos ler os versículos anteriores, nós veremos que os discípulos tinham consciência de que Jesus era o Cristo. Deus já havia aberto os olhos dos discípulos para que eles entendessem que Jesus era aquele Messias, era o Rei, era o Salvador prometido no Velho Testamento. Que Jesus havia sido enviado por Deus para salvar o povo. E a partir daquele momento do seu ministério, Jesus passa a explicar de maneira clara aos discípulos que era necessário que ele, o Cristo, o Messias, sofresse na mão dos líderes do povo, entregasse a sua vida por amor do seu povo. Irmãos, a palavra nos diz aqui no verso 21 que Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário. O que era necessário? Era necessário que ele se entregasse, que ele morresse pelos discípulos. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que isso significa para nós? O que a Bíblia quer dizer quando ela diz que Jesus é o Cordeiro de Deus? Significa que Jesus se sacrificou, que Jesus entregou a sua vida, que Jesus morreu, que Jesus recebeu sobre si o castigo que era devido a mim e a você. A palavra, irmãos, ela nos ensina que o salário do pecado é a morte, que a punição devida e justa para o pecado é a morte. Portanto, Jesus se entrega, ele oferece a sua vida como um sacrifício pelo seu povo. Ele recebe em si mesmo o castigo que estava destinado para mim e para você. Por causa dos nossos pecados, ele sofreu. Por causa dos nossos pecados, ele morreu. E ele morreu para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós fôssemos libertos, para que o nosso relacionamento com Deus fosse restaurado.
A Bíblia ela ensina que por causa do pecado nós nos afastamos de Deus, que o pecado ele quebrou a comunhão nossa com Deus. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus, entre o ser humano e Deus, de maneira que por conta do pecado nós não podemos nos aproximar, não temos mais acesso à presença de Deus. Mas Jesus veio e se sacrificou e entregou-se na cruz para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. Por isso era necessário a cruz. A cruz é uma necessidade para mim e para você. E por amor, Jesus resolveu dar a sua vida para que nós pudéssemos voltar para Deus. E a Bíblia nos mostra que à medida que Jesus ensinava isso aos discípulos, quando ele terminou, Pedro chamou: Jesus, vem cá, Jesus, vem cá. E a Bíblia diz que à parte, Pedro começou a repreender a Cristo. Pedro começou a censurar. Perdão, irmãos, eu derrubei o microfone aqui. Ele passou a censurar a Jesus. E a Bíblia nos diz no versículo 22 que Pedro diz assim: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Pedro, ele tenta convencer a Jesus que Jesus devia ter misericórdia de si mesmo. Senhor, o que é que o Senhor está dizendo? O Senhor é o rei, o Senhor é o Messias, o Senhor é o nosso líder, o nosso mestre. Como é que o Senhor está dizendo que vai morrer? Tenha compaixão de ti, isso não te acontecerá. Pedro estava tentando convencer Jesus de que ele não deveria cumprir o seu propósito, que ele não deveria cumprir aquilo para o qual Jesus havia sido chamado. Era a sua missão se entregar na cruz, era a sua missão morrer para que nós pudéssemos ser salvos, para que o seu povo tivesse o perdão dos seus pecados. E naquele momento, Pedro dá lugar a Satanás. Pedro se torna um instrumento do diabo para tentar convencer Jesus a desistir de sua missão. E ele diz a Jesus: tem compaixão de ti. Tem compaixão. Senhor, o Senhor devia olhar em primeiro lugar para você. Como o Senhor, sendo rei, vai se sacrificar? Como o Senhor, sendo rei, vai morrer? O Senhor é o Messias. Tenha compaixão de ti, não faça isso a si mesmo. E Jesus reconhece naquele instante que Satanás se utilizava de Pedro. Não que Pedro tivesse sido possuído, mas estava sob a influência dele para fazer com que Jesus desistisse do seu propósito. Imediatamente Jesus repreende a Satanás e ele diz: afasta-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque você não compreende as coisas que são de Deus, mas somente as coisas que são dos homens. Jesus ele chama a atenção para algo, que aquela atitude de Pedro, ela revelava uma maneira de pensar, ela revelava uma maneira de entender as coisas que não era a maneira de Deus, que era a maneira dos homens, que era a maneira do mundo e que era a maneira do diabo. Esse é o estilo de vida do mundo, irmãos. O estilo de vida do mundo é aquele estilo que o homem coloca a si mesmo em primeiro lugar, que o homem coloca o seu próprio bem-estar, o seu ego, o seu eu em primeiro lugar. Era sobre isso que Satanás estava tentando a Cristo. Tenha compaixão de ti. Você vai se sacrificar? Você vai se entregar? Essa é a mentalidade do mundo. Essa é a mentalidade dos homens. A maioria das pessoas, irmãos, na nossa sociedade, naquela época e ainda hoje, vive tão somente para si mesmo. Muitos vivem apenas para buscar seus objetivos pessoais, outros vivem por causa de determinados objetivos, como riqueza, como poder, outros vivem baseados na sua força, na sua competência. Nós temos uma sociedade aí que se diz baseada no mérito.
As pessoas querem se provar e se julgar umas melhores do que as outras. A vida do mundo, a vida do prisma da sociedade, é uma vida, irmãos, que é uma vida independente de Deus. É uma vida voltada para os seus próprios objetivos. É uma vida egoísta. É essa maneira de enxergar as coisas. Por isso Jesus diz que Satanás não poderia enxergar, não poderia cogitar das coisas de Deus, mas ele cogitava das coisas dos homens. Era esse tipo de visão que Jesus aqui estava repreendendo, uma visão que colocava a si mesmo em primeiro lugar, uma visão que queria viver para si mesmo, uma visão de alguém que queria levar a vida de acordo com os seus próprios interesses, de acordo com o seu próprio prazer. Mas não foi isso para que Jesus veio. Jesus, ele ensina na sua palavra que ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus estava consciente da sua missão e de maneira alguma aquelas palavras removeriam o seu propósito. Mas a partir daquele momento, Jesus começa a ensinar aos seus discípulos que não somente ele, Jesus, deveria pensar daquela forma, mas se eles queriam ser os seus discípulos, eles tinham que ter a mentalidade da cruz. Eles precisavam pensar como Deus pensa. Eles precisavam ter a mente como Cristo tinha. Jesus era o mestre, Jesus era Senhor, e os seus discípulos precisavam seguir os seus passos. Ele passa a ensinar aos seus discípulos como eles deveriam viver, como eles deveriam enxergar as coisas, o que deveria ocupar o seu pensamento. E no verso 24, Jesus diz a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Jesus passa a ensinar um outro modo de viver a vida, um modo diferente do que o mundo ensina, um modo diferente do que os homens pregam, um modo de vida que não consiste em viver para si mesmo, em viver de maneira egoísta, buscando o seu próprio prazer, buscando bens materiais, mas um estilo de vida de alguém que se sacrifica pelo próximo. O estilo de vida de alguém que doa a sua vida em favor daquele que necessita. O estilo de vida de alguém que ama a Deus. É esse estilo de vida da cruz que Jesus passa a ensinar aos seus discípulos. E esse estilo de vida, irmãos, ele não é imposto. Jesus disse: se alguém quiser. É um convite. Jesus, ele não impõe esse caminho, mas ele convida. Nós lemos aqui aquele texto em Lucas, que Jesus diz que aquele que deve tomar uma decisão, essa decisão deve calcular, deve pensar, deve refletir sobre esse convite. Jesus, ele chama os discípulos a refletir sobre isso. Se alguém quiser, se você quer vir após mim, você deverá fazer isso. Esse caminho é um caminho voluntário. Para que você possa trilhar esse caminho, você precisa querer. Jesus, ele não impõe esse caminho. Mas ao mesmo tempo, Jesus disse que se alguém quiser ir após ele, ou seja, se alguém quiser ser seu discípulo, precisa trilhar esse caminho. Precisa viver esse estilo de vida. Não é possível ser cristão. Não é possível dizer que serve a Jesus e não seguir o estilo de vida da cruz. E não seguir o caminho da cruz. Você pode ser um admirador de Jesus, você pode achar as palavras de Jesus bonitas, você pode ser um fã de Cristo. Com certeza em nossa sociedade tem muitas pessoas, irmãos, que são fãs de Jesus. Pessoas que acham Jesus maravilhoso, um mestre, acham que Jesus disse coisas legais, coisas interessantes, mas não são discípulos de Jesus, porque o discípulo de Jesus, ele segue o caminho da cruz. O discípulo de Jesus, ele segue esse caminho. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, se nós nos dizemos discípulos de Cristo, precisamos seguir o caminho da cruz. Esse caminho da cruz é um caminho de negação, é um caminho de renúncia, é um caminho em que o homem nega a si mesmo. Negar a si mesmo é renunciar.
é abrir mão. É abrir mão daquilo que possui. É abrir mão, talvez, da sua vaidade, da sua riqueza, dos seus títulos. É abrir mão daquilo que o mundo muitas vezes valoriza. É estar disposto a colocar Cristo em primeiro lugar. Não estou dizendo, irmãos, aqui que deveremos todos vender os nossos bens ou nos desfazer das nossas posses. Mas o nosso coração não deve estar nessas coisas. Pelo contrário, essas coisas precisam servir para o nosso ministério, servir para que nós possamos servir a Cristo, para que nós possamos utilizar essas coisas para servir a Jesus. Essas coisas não podem nos possuir, mas as coisas que possuímos precisam ser dedicadas ao Senhor Jesus. Negar a si mesmo é abrir mão. E de fato, irmãos, é muito difícil abrir mão. Nós vemos que o ser humano, a nossa natureza pecaminosa, ela não quer abrir mão. Nós não queremos abrir mão. Nós vemos aí que nosso país vive uma crise institucional porque as pessoas têm apego ao poder, porque ninguém quer abrir mão de poder. Os homens buscam cada vez mais a fama, o dinheiro, cada vez mais ser poderosos. Negar a si mesmo vai contra a visão do mundo. Negar a si mesmo vai contra o estilo de vida dos homens. Mas negar a si mesmo faz parte do estilo de vida da cruz. Mas não basta apenas negar a si mesmo, é necessário tomar a sua cruz. Os leitores do Evangelho de Mateus sabiam o que isso significava. Todos ali, irmãos, tinham a ideia de que alguém que tomava a cruz era alguém que tinha sido condenado por um crime e que estava caminhando para morrer. Era alguém que tinha sobre si um olhar de condenação, um olhar de inimizade do Estado, de inimizade da sociedade, inimizade do mundo. Tomar a cruz significa também estar disposto a ter sobre si a inimizade do mundo. É estar disposto a ser olhado de lado, a ser desprezado, a ser visto como alguém que não tem valor. Por amor a Cristo, é estar disposto a ser desprezado. Jesus sabia que ele seria desprezado pelas autoridades do povo, que ele seria desprezado por aquela sociedade, e ele estava convidando seus discípulos a, se quisessem seguir a ele, também estivessem dispostos a sofrer perseguições, dispostos a sofrer represálias. Mas também deveriam estar dispostos a se render. Como nós cantamos aqui, eu me rendo a Ti, Senhor. Tomar a sua cruz é se render, é entregar a sua vida, é se derramar, é ofertar quem você é, os seus dons, o seu talento, aquilo que o Senhor deu, e oferecer para a glória de Deus. Isso também é tomar a sua cruz. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. O caminho da cruz é um caminho também de obediência, é um caminho de seguir os passos de Jesus. Aquele que é discípulo de Jesus deve seguir o caminho de Cristo, deve estar disposto a obedecer, a guardar os mandamentos, a guardar aquilo que o Senhor Jesus ensinou. E qual é o fim desse caminho? Jesus, ele diz, em primeiro lugar, qual é o fim do caminho do mundo? Jesus afirma no verso 25, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. O caminho do mundo, irmãos, em última análise, leva à morte e à destruição, não apenas do corpo, mas à destruição eterna. Jesus, ele diz uma verdade definitiva: todos nós enfrentaremos a morte. Nós somos seres e criaturas mortais, eu e você somos mortais. Uma das coisas que esse vírus que nós enfrentamos, ele tem
mostrado à sociedade de uma maneira brutal, à humanidade de uma maneira brutal, é que nós somos pequenos, que nós somos frágeis, a ponto de um minúsculo vírus colocar abaixo a nossa sociedade. E de fato a Bíblia ensina que nós somos pó, e todos retornaremos ao pó. Se o Senhor Jesus não voltar antes, todos nós retornaremos ao pó. Deus, Ele nos deu o nosso espírito, e a Bíblia nos ensina que quando nós morremos, o nosso espírito volta ao nosso Criador. O estilo de vida egoísta, o estilo de vida do mundo, voltado para si mesmo, um dia, tudo aquilo que se ganhou, tudo aquilo que se conquistou, isso vai acabar. E o homem e a mulher, grandes e pequenos, ricos e pobres, terão que comparecer diante do Senhor Jesus. Que diz aqui no verso 27, que julgará, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Esse é o fim do estilo de vida do mundo. Mas o estilo de vida da cruz nos leva a um lugar muito melhor. Jesus diz que aquele que perder a vida por causa de Jesus, aquele que entregar a sua vida a Jesus, achá-la. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente, tenham vida e vida em abundância. Jesus oferece novidade de vida para mim e para você. Jesus oferece uma vida nova, uma vida com um propósito eterno, com um significado eterno, uma vida que não termina com a morte do corpo, mas uma vida que dura pela eternidade. Uma vida de um relacionamento com Deus, que começa aqui, hoje, e caminha para a eternidade. Uma vida de paz, uma vida de perdão, uma vida de alegria, uma vida diferente, uma vida com um significado verdadeiro, uma vida que não se limita às coisas desse mundo, mas uma vida que transcende, uma vida que vai além do que o mundo pode oferecer. Irmãos, não há nada que por mais atrativo que esse mundo possa, por mais atrações que esse mundo possa nos oferecer, não há nada que esse mundo ofereça que se compare àquilo que Cristo oferece. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A Bíblia fala que Cristo tem riquezas insondáveis. O apóstolo Paulo, falando sobre Jesus, ele diz que Cristo tem riquezas insondáveis, riquezas que vão além da nossa imaginação, porque as coisas que nós temos aqui, irmãos, são passageiras. Tudo nesse mundo é passageiro. Tudo nesse mundo se desfaz. Hoje nós temos um bom emprego, nós temos um bom salário, amanhã não temos mais. Hoje nós temos saúde, amanhã não temos mais. Hoje aquelas pessoas que estavam ao nosso lado dizendo que nos amavam, e daqui a pouco essas mesmas pessoas, esses mesmos amigos se voltam contra nós. Porque as coisas desse mundo são assim mesmo. Porque esse mundo é um lugar de aflição. E as coisas desse mundo são passageiras. Mas em Cristo nós temos um amigo verdadeiro. Nós temos a vida verdadeira. Nós temos aquele que nunca nos abandona, aquele que está sempre conosco. E quando nós estamos em Cristo, ganhamos também uma família nova, de irmãos, de irmãs. Ganhamos também, como a Bíblia diz, novas casas, porque temos as casas uns dos outros, temos a companhia uns dos outros, podemos contar uns com os outros. Podemos ser suportados, ajudados uns pelos outros. O caminho da cruz é um caminho muito mais rico, é um caminho muito superior. E é um caminho muito melhor. Mas é preciso estar disposto. É preciso negar a si mesmo, tomar a sua cruz, dia após dia, e seguir a Jesus. Que nós possamos, irmãos, todos nós, estar convictos de que esse é o melhor caminho. E que nós possamos prosseguir e crescer nesse caminho. E se por algum motivo você tem se desviado, e se por algum motivo você tem se entristecido e não anda mais, não tem buscado mais esse caminho, hoje o Senhor te dá uma oportunidade de retornar.
que você possa se arrepender, que você possa abrir o seu coração e novamente dedicar a sua vida ao Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Deus aplique essa palavra, né, nos nossos corações, que Deus continue abençoando o presbítero Maico por essa mensagem da parte de Deus. Mensagem genuína, né, do Evangelho de Jesus, que nos convida a esse caminho, né, que é um caminho também que de outra maneira a Bíblia também fala, é um caminho estreito, né, mas é o caminho que nos leva à vida eterna. E eu quero convidar você a cantar esse cântico, né, quebrantado, como uma resposta nossa à mensagem da parte de Deus. Ele fala: eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. E me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. E me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. o teu amor nos constrange, Senhor. E por mais, ó Deus, que o nosso caminho, Senhor, seja o caminho da cruz,
Mas nós sabemos que esse caminho é o caminho da vida, é o caminho da alegria, da esperança, é o caminho que nós queremos, ó Deus, trilhar, porque nós sabemos que só o Senhor tem as palavras de vida, Senhor. Portanto, ó Deus, continue nos dando graça e poder para vivermos segundo, ó Deus, os valores desse Evangelho. O Evangelho da cruz, mas é o Evangelho da vida. Porque a Tua palavra diz, Senhor, se morremos com Cristo, com Ele também nós viveremos, com Ele também nós reinaremos para uma vida eterna, Senhor. E que nós possamos viver, Senhor, cada momento da nossa vida, Senhor, a partir, Deus, dessa esperança, dessa vida que o Senhor já nos dá, Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento. Receba o nosso culto, receba a nossa adoração, Senhor. Receba a nossa celebração, o nosso reconhecimento, ó Deus, de que somente Tu és Deus. Abençoe o Teu povo, a Tua igreja, abençoe as famílias, abençoe aqueles que estão enfermos, traz a Tua cura, Senhor. Consola os enlutados, ó Deus, supre a necessidade do Teu povo, dos nossos irmãos, em cada canto, Senhor, deste mundo, aqueles que são perseguidos pelo poder estatal, Senhor. Mas o Senhor está no trono, o Senhor reina. E o Senhor é rei, é Senhor sobre toda a história. O Senhor tem a última palavra. Louvado seja o Teu nome, Senhor. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes no conhecimento de Deus e do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. E que o consolo do Divino Espírito Santo repousem sobre todos vós, agora e para sempre. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos e em paz, que o Senhor vos acompanhe.